tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número do WhatsApp, 973350038, e nas redes sociais, pessoal, não se esqueçam, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Sexta-feira chegou, é de praxe por aqui, mais uma edição do Gente que Fala, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. A gente sempre tira a sexta-feira para falar sobre a segurança pública no Estado de São Paulo, com o trabalho realizado pelos nossos policiais militares. E para essa nossa conversa de hoje, a gente recebe o Major Alexandre Roberto Luiz. Ele é chefe da Divisão de Manutenção e Transportes do Centro de Motomecanização da Polícia Militar de São Paulo. Tudo bem, Major Alexandre? Boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer participar aqui do programa Gente que Fala. Muito obrigado pela presença, Major. Também com a gente o capitão Arrisson Souza. Ele é também do Centro de Motomecanização da PM. Ele é chefe da Seção de Manutenção de Frota. Tudo bem, capitão Arrisson? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a quem nos ouve, aí, os ouvintes da rádio, a quem nos acompanha pelas mídias sociais. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pela presença. 12:02. Então, vamos conversar bastante sobre o trabalho de vocês, sobre o Centro de Motomecanização da PM, que foi criado para administrar toda a frota de veículos da Polícia Paulista. E o Centro de Motomecanização teve sua sede original, a Rua da Piscina, onde hoje funcionam as piscinas da Escola de Educação Física da PM. Hoje não mais, não é, Major? Hoje está no bairro de Santana, é próximo, porém um local diferente, né? Hoje nós estamos aqui sediados na Praça Coronel Antônio de Carvalho, no 55, no bairro de Santana, do Centro de Motomecanização, desde 89, desde 69 já presta seus serviços aqui. Como é que surge a necessidade de criação do Centro de Motomecanização da Polícia Militar de São Paulo, Major? Perfeito. A criação, do serviço de transporte na Polícia Militar remonta a 23 de março de 1948. Como você falou, nossa primeira sede foi na Rua da Piscina, onde hoje ficam as piscinas da Escola de Educação Física. Posteriormente, na década de 60, nós mudamos para a Rua Alfredo Maia, próxima à Corregedoria, e nesse mesmo período também tivemos uma breve sede ali na Rua Jorge Miranda, onde fica o 2º Batalhão de Choque. Em 1966, vale ressaltar dessa parte histórica do centro, nós começamos a receber as primeiras viaturas Volkswagen aqui na polícia, na época não era a Polícia Militar, era a Guarda Civil, mas começamos a receber as primeiras viaturas Volkswagen. Em 69, recebemos veículos da Corcel, para fazer o serviço de patrulhamento aqui na cidade de São Paulo. Nesse mesmo período, onde nós estamos sediados hoje, a Guarda Civil construiu o primeiro posto de combustível nesse local, justamente para poder abastecer as viaturas que faziam o patrulhamento aqui na nossa capital. Vale ressaltar que nessa época, depois eu vou explicar mais em maiores detalhes, tínhamos o serviço de transporte e o serviço de manutenção, nesse período aí, o serviço de transporte foi designado para a Rua Vilela e o serviço de manutenção continuou aqui na Praça Coronel Antônio de Carvalho, Em 1989, um decreto estadual fez uma reorganização da polícia e criou o Centro de Suprimento de Manutenção e de Motomecanização, recebemos essa denominação, e em 2018, o último decreto estadual da reorganização da polícia denominou o nosso centro aqui de Centro de Motomecanização. É o nome que nós ostentamos até hoje.
Capitão Harrison, como é que evolui aí o centro de motomecanização? Porque o tempo vai passando, a própria instituição, Polícia Militar, vai evoluindo nos seus vários departamentos, e é claro que com as novidades tecnológicas dos automóveis, das motos e tudo, né, a necessidade aí dessas atualizações. Como é que tudo acontece? Então, Mauro, novamente, aí, boa tarde a todos, né? Sim. Como o Major disse, né, estamos aí desde 1948, nosso histórico, a nossa inauguração, e a partir de 2018, aí, o chamado Centro de Motomecanização, né? Então, essas coisas que você disse, né, inovação, nós temos que acompanhar a inovação tecnológica do mundo, correto? Ou seja, com melhores equipamentos, melhores ferramentas, material humano. Então, a Polícia Militar está sempre em constante aperfeiçoamento, seja de ferramental, seja de material humano. Então, hoje, aqui no Centro de Motomecanização, nós dispomos de uma oficina com partes de borracharia, partes de grafismo, partes propriamente de linha mecânica, sinalizador, enfim, são esses os nossos 4 grandes carros-chefes aqui no Centro de Mecanização, na parte própria aí de mecânica. A gente vê aí atrás de você tem uma oficina, é isso? Exatamente, para quem está acompanhando a gente pela internet, você está aí na sua sala, no seu setor, é uma oficina que tem aí atrás, exatamente, como é que é o seu espaço? Isso, os senhores podem ver, né? Atrás de mim aqui tem uma janela, né? E aqui a gente tem um galpão mecânico, ou seja, com a linha mecânica de autos, né? Com a linha mecânica de motos, com a parte de borracharia e a parte de pátio para manobra de viaturas. Então, toda a parte de serviço, que vamos falar mais para frente, mais a miúdo, toda a parte de serviço rápido, ou seja, os serviços que a gente executa aqui no dia a dia, é feito aqui nesse local que eu estou. Major Alexandre, como é que você chega aí até a motomecanização? Você já chegou aí oficial nesse departamento? Teve interesse em ir para aí? Já esteve em outros locais? Como é que funciona? Como é que é o efetivo da PM, aí, o pessoal que trabalha aí? Perfeito. Em maio de 2020, eu fui promovido ao posto de major. Então, nessa época, recebi o convite do chefe do Centro de Motomecanização, Tenente Coronel PM Lucena, para vir fazer parte do efetivo aqui e compor aqui o centro juntamente com ele. À época, na unidade que eu estava, conversei com o comandante, fui liberado e vim muito feliz em vir trabalhar aqui no centro, né? Eu faço a minha função aqui, como você falou, sou chefe da divisão de manutenção e transporte. Em linhas gerais, minha divisão ela administra 2 seções. A seção de apoio e transporte, como eu falei para você, que antigamente ela ficava na rua Vilela, hoje ela fica aqui, nós canalizamos tudo aqui no Centro de Motomecanização. E temos a seção de manutenção de frota, que é a seção que o capitão Alisson trabalha, né? Hoje, aproximadamente, aqui nós temos aproximadamente 150 policiais trabalhando conosco aqui. O pessoal da mecânica mesmo, que trabalha na manutenção, que faz os consertos, digamos assim, são todos policiais militares? São todos policiais militares. Esse efetivo que eu te falei está dividido entre os policiais que fazem o transporte, que depois, mais para frente, eu posso explicar com maiores detalhes, pessoal da manutenção, pessoal da administração, pessoal da finanças. Então, esse efetivo está distribuído em todas essas seções dentro do Centro de Motomecanização. Capitão Harrison, o pessoal que põe a mão na massa aí, que faz os consertos dos carros, das motos, enfim, eles já chegam capacitados, eles já são mecânicos, ou eles são preparados aí, aquele policial que quer trabalhar aí vai ser preparado tecnicamente para ser mecânico neste momento? Sim, temos mecânicos aqui formados, cursos do Senai, alguns até com engenheiros mecânicos, né? Formados, fizeram aí faculdade de engenharia mecânica, e temos também os policiais auxiliares mecânicos, esses aí não mecânicos, né? Mas que, pela experiência aqui do nosso dia a dia, auxilia os mecânicos. Esses auxiliares tendem a se tornar mecânicos também.
até porque a gente aqui, o curso do Senai, né, temos aí alguns aí, vamos dizer, alguma parceria com o Senai, né? Então, muitos executam aí o curso no Senai. Então, aqui, hoje em dia, temos mecânicos e auxiliares mecânicos, borracheiros e auxiliares borracheiros. E como é que você chegou no centro de motomecanização? Como é que você já chegou na PM aí ou você já passou por outros locais? Tá, falando um pouco aí do meu breve histórico aqui na Polícia Militar, né? Entrei em 2005 lá na Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Em 2008 me formei aspirante oficial. Em 2008 fui trabalhar na Zona Leste. Fiquei lá em torno de 3 anos. Vim trabalhar aqui na Zona Norte. Trabalhei também na diretoria de pessoal. Enfim, cheguei aqui no Centro de Motomecanização em 2018, exatos 25 de junho de 2018. E cheguei como tenente. E com a minha promoção a capitão PM, estou chefiando a seção de manutenção de frota desde maio do ano passado. E como é que é o seu trabalho no dia a dia? Precisa gostar dessa parte de lidar com mecânica, de administrar esse tipo de atividade, né? Sim, a gente até brinca aqui que tem que colocar a mão na graxa, né? Tem que Né? se sujar, né? Enfim, tem que gostar assim um pouco até para entender melhor, né? Claro. Então, chegamos aqui, né? Como funciona o meu dia a dia? Nós aqui, as viaturas que a gente chama aqui de baixa, né, que seja a entrada delas aqui no setor de motomecanização, para diversos serviços, não somente a parte mecânica. Então, a viatura que deseja realizar algum tipo de serviço, algum deles agendados, previamente agendados, ele vem aqui, existe um setor aqui que chama setor técnico, que nele existe uma recepção, ou seja, ela recebe todas as viaturas que entram aqui na minha seção, seja para os diversos serviços, tais como mecânica, borracharia, grafismo e sinalizador e parecer técnico, que eu vou falar mais para frente. Ali, o pessoal já faz a primeira triagem, né? Saber para onde vai. Com a triagem feita, o checklist elaborado da viatura, né? Para saber o estado dela atual, ele é direcionado para um setor. Vamos falar que foi para o setor da mecânica. O setor da mecânica, o próprio usuário que veio com a viatura, ele vai sinalizar o que está acontecendo com a viatura. Ah, a viatura está falhando, a viatura não pega, a viatura, eu freiei, ela falhou o freio, enfim, está fazendo barulho na suspensão, as N possibilidades da parte mecânica. O meu mecânico vai ver a prévia avaliação, dita pelo usuário da viatura, né? O motorista, o policial militar motorista que veio trazer a viatura aqui, e ele vai analisar com base naquele primeiro diagnóstico feito pelo policial. Ele diagnosticando, ele pode diagnosticar aquilo que ele disse realmente, mais coisas ou outras coisas diversas àquele que ele falou, né? Diagnosticando, ele vai verificar se é possível o conserto por nós. Fazemos consertos, mais o próprio nome do setor diz, né? Ou vou dizer outro setor também meu, né? Setor de serviços rápidos e almoxarifado. Ou seja, troca de pastilhas, troca de discos de freios, trocas de baterias, troca de toda a parte de lanternas, enfim, serviços que a gente pode executar aqui. Ou seja, eu tenho material humano e eu tenho a peça em si. Com material humano e a peça e ferramenta, eu consigo executar esse serviço aqui. Então, o meu dia a dia aqui é mão na massa, vamos dizer assim. É o operacional dentro da área administrativa, ou seja, como eu disse no começo, brincando, mão na graxa mesmo. Isso serve para diversos, não só para a parte mecânica, como eu disse, borracharia, grafismo, vai colocar lá o adesivo na viatura, parte de sinalizador, que seja os sinais luminosos da viatura, isso a gente executa aqui no dia a dia. Os serviços que a gente só complementando, né? Alguns serviços pré-agendados são borracharia, grafismo e sinalizador. Major Alexandre, manutenção prévia de maneira geral, ou é quando o problema acontece, ela deu defeito e aí a viatura ou a moto, enfim, o carro ou a moto precisa passar pela mecânica? Nós aqui recebemos os veículos que precisam fazer uma troca de óleo, uma troca de filtro, né? Então, fazemos essa parte preventiva. E como o Alisson falou também, quando é detectado algum problema na viatura, trazem aqui para o centro para a gente poder fazer a avaliação
e, dentro da possibilidade, liberar o mais rápido possível essa viatura. O principal é aquilo que é rotina, né? Como destacou aqui o Alisson, troca de freios, enfim, aquilo que tem o desgaste do dia a dia do uso da viatura, né? Não surgem problemas mais graves, né? Como é que é o dia a dia? Isso. A parte... Depois o Alisson talvez pode até fazer um complemento, mas, como você falou, o nosso dia a dia aqui, nós tentamos sanar os problemas mais acontecem aqui, né? Troca de amortecedor, troca de pastilha, tudo mais. Algum problema que, por exemplo, nós detectamos, mas nossos mecânicos são habilitados para identificar, tem um problema a mais nesse veículo, mas nós não temos ou a ferramenta ou o material na hora aqui, esse veículo vai para um outro setor que vai fazer todo um planilhamento para poder fazer a contratação desse serviço e a gente arrumar essa viatura no menor tempo possível. Capitão Harrison, no dia a dia, ou com o passar do tempo, e a própria evolução tecnológica, as viaturas vão se modernizando. Hoje é muito mais a mecatrônica do que a mecânica, cada vez mais tudo eletrônico, né? Como é que se dá aí a atualização do pessoal, a atualização dos seus recursos humanos para que os mecânicos estejam cada vez mais sintonizados com as tecnologias que cada vez evoluem mais rápido, né? Sim, Mauro, concordo com a sua exposição, né? Como a gente falou no começo lá, né? Várias inovações tecnológicas. Os nossos mecânicos são constantemente aperfeiçoados, seja por cursos do Senai, seja por outros tipos de curso. Exemplo, nós temos aqui um equipamento chamado scanner. Esse equipamento, ele mexe muito com o quê? Módulo de injeção. As viaturas hoje em dia são todas com módulo de injeção, ou seja, o policial ele tem o quê? Uma facilidade do módulo de injeção procurar o problema. Ele já vem com o gabarito, ou seja, ele vai conectar lá no módulo de injeção o scanner, vai colocar os parâmetros e o scanner vai devolver quais são as falhas e os possíveis defeitos detectados na viatura. Isso auxilia muito até pela celeridade de se arrumar a viatura, saber mais rápido qual o tipo de problema dele. Então, a gente tem aqui scanner, tem policiais treinados e capacitados para operar tal equipamento. Capitão Harrison, quantos anos você tem? Eu tenho você está desde 2005 na PM? 16 anos na PM e tenho 35 anos. 35. Major Alexandre, quantos anos? Tenho 47, vou fazer 28 anos de polícia. Então, essa pergunta é para você, Alexandre, porque você é mais velho, eu não sei, né? Tenho um pouquinho mais de idade do que você, mas eu não sei, eu vou fazer essa pergunta, porque talvez você tenha a resposta. Onde é que fica a rebimboca da parafuseta da viatura da PM? Olha, Mauro, essa pergunta, se meu pai tivesse aqui, ele com certeza saberia explicar tanto para mim quanto para você, né? Mas tanto eu como você, eu percebo também que você aparenta ter uma idade bem próxima à minha. Nós não chegamos nessa fase. Quando nós chegamos, já era o carburador, já era injeção eletrônica, nós pulamos essa parte. Por isso que eu fiz essa pergunta para você e não para o Harrison. Você já tinha ouvido essa expressão, rebimboca da parafuseta, Harrison? Já. Meu pai, tenho muito orgulho, meu pai foi motorista a vida inteira. Então, essa expressão e outros jargões utilizados ali por motoristas era corriqueiro em casa. Mas o Harrison já tinha ouvido falar, capitão? Mauro, sim, já tinha ouvido. Eu considero que aquela expressão, aquele jargão, né? Pipoca da parafuseta, é aquele problema que você não sabe onde é o problema da pipoca da parafuseta. É exatamente isso. É a forma divertida de tratar o problema enquanto não encontra a solução, enquanto não encontra o problema, né? Na verdade. Mas o Alexandre falou dos primeiros modelos, né, do Corcel especialmente, né? Então, acho que essa expressão está mais ligada a esses modelos aí, né? Onde tudo era muito mais mecânico, era menos... Hoje é tudo quase eletrônico, né? E uma mudança completamente de paradigma, não é, Major? Sim, nós, em 48, para você ter uma ideia, nós começamos com Jeep Willys, caminhão e guinchos aqui no setor de transporte, né? Ao longo do tempo, vieram os Volkswagen, né? As famosas veículos da Fuscas lá, que a gente... Baratinha? Todo mundo lembra dele, o preto e vermelho. Posteriormente veio o Corcel,
Hoje temos até, se não estou enganado, está em exposição na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? O preto e vermelho. Era quem é daquela época lá é muito característico essas duas viaturas, né? E a viatura veraneio também. São 3 viaturas que fica marcado no inconsciente da população, né? O Fusca, o Corcel e a veraneio. A gente sabe que a PM tem aí uma frota, né, guardada, alguns exemplares desses modelos, né, que marcaram época dentro da corporação, o Corcel, o Fusca, a Veraneio e outros até, mas peças antigas de automóveis, das viaturas, enfim, das motos que foram trocadas, vocês guardam também para até ter digamos, uma espécie de museu de peças dessas viaturas? Não, não tem como fazer isso. Nós temos aqui no centro, na entrada do centro, nós temos peças, basicamente, vou te explicar aqui não. O que nós temos é 2 Jeeps Willys aqui na entrada do nosso centro. Quem gosta de moto, né? Nós temos aqui uma moto BMW, uma moto Harley Davidson, e guardamos aqui no centro todas as viaturas históricas da Polícia Militar. E também temos, num determinado, perto da recepção, nós temos um motor que foi restaurado e fica lá em exposição, um motor de veículo pesado, né? Pois não. Peças não tem como, né, guardar, mas seria bastante legal, né? Você guardar a cruzeta do Corcel. Pensou? Eu, você, né, o Ares, até nós sabemos, um carburador. Mas você pega muita gente que está tem uns 15 ou 18 anos, se ele não for um aficionado por carro, você falar para ele que é um carburador, ele não vai saber o que é. Até porque, Mauro, mas nós optamos aqui por manter a viatura histórica. Então, nós temos aproximadamente 20 viaturas históricas aqui no centro, além do Jeep e as motos, e aí temos Land Rover, Verona, Santana, viatura Polo, Ipanema, Veraneio, né? Então, provavelmente daqui a um tempo nós vamos entrar com um veículo Corsa aqui, estamos com a tramitação da documentação para entrarmos com um veículo Corsa também na nossa frota de veículos históricos. É muita história para contar. Você falava, Harrison, o que você ia complementar? Então, Mauro, só complementando a situação das peças, né? Até porque a gente não pode guardar, porque existe, né, uma nortização que sucata, a gente tem que carregar na FUSP, né? Para a FUSP fazer a leilão aí da sucata ferrosa. Então, a gente esbarra também nessa situação. Então existe uma razão para isso, né? Não guardar peças, porque tem uma regulamentação para que tudo que é sucata, né, seja liberado. Muito bem. Você que é mais novo, Capitão Harrison, dessas viaturas todas, o Corcel, o Fusquinha, a Veraneio, tal, o que é que te chama a atenção? O que é que você gostaria de ver circulando nas ruas aí a serviço da Polícia Militar? Como eu sou mais novo, né? Até eu não me recordo, né? Não me recordo de ver Fusca patrulhando na rua, ver a Ipanema patrulhando. Não, Ipanema sim, mas o Fusca, o Corcel, não. Eu considero que, principalmente, o Fusca e o Corcel, o vulgo baratinha que você citou aí no começo, né? O preto e o vermelho, seria uma boa. Até porque a gente vê muito Fusca ainda na rua, né? É verdade. E uns bem bonitos mesmo, que tem um pessoal, né, que é fissurado, né? Eles conservam... a parte mecânica a gente não conhece, porque a gente não está vendo ali na hora, mas pelo menos funilaria e pintura são excelentes. Tanto que tem algumas vezes que eles têm exposições, né? Tem uns carros aí antigos muito bonitos. Então, seria interessante aí, né? A gente sabe que a inovação do nosso dia a dia hoje, né? Esses veículos também, a capacidade de encontrar peças no mercado é bem diminuída. Então, é por esses motivos aí que eles não estão circulando hoje. Mas, aquela nostalgia, né? De voltar um pouco no passado, as coisas boas, é gostoso isso daí. E para você, Major Alexandre, qual é a viatura que toca mais? Você que está mais tempo na PM, que viu muitas delas nas ruas. Eu iniciei minha carreira como aspirante numa viatura Ipanema. Então, é uma viatura que você lembra para o resto da vida, que foi a viatura que eu iniciei minha carreira profissional aqui na polícia. Mas uma que acho que é quase que unanimidade é o Fusca, né?
Eu lembro que quando eu era garoto, eu tinha um Fusca preto e vermelho e uma viatura de bombeiros. Então, eram a pilhas e tudo mais. Então, é um tipo de veículo aí que fica no nosso subconsciente ali, e a gente guarda com carinho essas viaturas. Capitão Harrison, qual é o tempo estimado de vida útil de uma viatura da PM? A troca ela é feita quando não tem mais jeito ou tem um limite ali, X anos, não adianta, vai ter que aposentar e vai comprar um veículo novo? Sim. Aí, em média, né, as viaturas ficam 5 anos na parte operacional. Depois, elas são transferidas, vamos dizer assim, para a parte administrativa, que fica, em média, 10 anos. Nós, como disse, somos pautados pela legalidade. Existe um decreto estadual, né, 21.919, de 84, no seu artigo 10º, lá ele diz que a única forma da gente descarregar uma viatura é se ela ultrapassar o valor de gastos anual em 60% do valor de mercado do veículo naquele período, né, naquele momento. Ou seja, então, mas a gente tem, em média, né, há uma expectativa até do comando da Polícia Militar, né, uma meta de ser renovada a frota em 20% a cada ano. Ou seja, a frota operacional vai ser renovada em 20% a cada ano, dá esses 5 anos que eu citei aí para o senhor no começo da minha fala. Agora, essa mudança do operacional para o administrativo tem lá suas razões. O carro, a moto, o veículo, enfim, no operacional tem uma exigência muito maior, né, pela natureza do trabalho que vai ser feito com ela, atender ocorrências. E no administrativo é diferente. É como se o carro passasse para a reserva, digamos assim. Eles têm, vamos dizer, eles têm situações diferentes, né? O veículo operacional é aquele que a gente fala, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É o atendimento aí do 9-0 e as outras modalidades de policiamento. A viatura já administrativa já é para outro fim. Pode ser usada algumas operações que são usadas, mas é para outros fins administrativos da OPM em si. Então, ela tem, vamos dizer, ela não vai rodar tanto quanto uma viatura operacional. Então, a exigência dela é menor. Por isso que há essa renovação. Major Alexandre, qual que é a frota de viaturas hoje da Polícia Militar de São Paulo, em números, né, tanto de motos quanto de carros, e quais são os modelos que estão à disposição da Polícia Militar? Perfeito. Hoje a Polícia Militar conta com aproximadamente 21 mil veículos e nós temos desde Hilux, Trailblazer, Santana, Palio Weekend, Gol, Spin, Space Fox. Então, o rol de veículos que a Polícia Militar dispõe hoje é um rol muito grande. Dispomos de caminhões, de ônibus urbanos, ônibus rodoviários, guinchos para fazer o resgate emergencial aí de uma viatura que quebra na rua. Então, esses 21 mil viaturas, valendo ressaltar que a sua maciça maioria dessas viaturas são viaturas operacionais, né? Qual que é o modelo que predomina mais hoje? É o que a gente vê nas ruas, a gente vê muita Spin, é a Spin que mais tem? Exatamente. Hoje, por conta da renovação da frota, como foi falado pelo Alisson, a Spin é um veículo, a gente reputa que, entrando aqui no centro, o que a gente vê bastante hoje aqui é Spin, Duster e Gol. Capitão Harrison, quando há necessidade de troca de viatura e surgem modelos novos, as montadoras apresentam lá suas possibilidades, a Militar precisa. Como é que é feita essa avaliação? Sim, a Polícia Militar, através da Diretoria de Logística, né, que é o nosso órgão superior aqui, ela que é a responsável por adquirir viaturas 0 quilômetro. Essas viaturas, como nós somos o Estado, nós não podemos, no processo licitatório, falar, eu quero marca X, eu quero marca Y, eu quero marca Z. Não podemos fazer isso. Como Estado, como se fosse um particular indo lá numa concessionária, eu quero carro X. Não. Nós fazemos o que a gente chama de memorial descritivo, ou seja, eu descrevo o que eu quero na viatura. Eu quero que ela seja um utilitário, que tenha tantas portas, ou quero uma SUV, enfim, a gente define parâmetros e dentro desses parâmetros as montadoras oferecem os seus modelos de veículo. E aquele que
estiver de acordo com o parâmetro e der o menor lance, ou seja, der a viatura o modelo mais barato, será comprado. Por isso que a gente tem uma gama grande de modelos, né? Porque nem sempre é a mesma montadora que ganha. Por isso que temos aí, o Major disse, alguns veículos aí, que até colocam mais, né? A parte também de motocicleta, né? Temos aí a Honda XR300, a Honda XC660 e a Lander 260, nosso carro-chefe aí de linha de motocicletas. Para cada quantidade de viaturas automóveis, quantas motos existem? Ou não há necessidade de ele ter essa relação? Não, quer dizer que se tem uma proporção de moto e carro, não, já tem. A PM tem um quadro fixado, que a gente chama de quadro de fixação de frota, o QFF, e nele fala quantas tem que ter motos e quantas viaturas 4 rodas tem. Obviamente, viaturas 4 rodas são a grande maioria. Muito bem. Faltando 28 minutos para 13h, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, em parceria com a FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Sempre uma conversa nesse dia com os nossos PMs, tratando sobre as questões da segurança pública, e hoje estamos recebendo os oficiais que fazem parte do Centro de Motomecanização da PM. A gente vai para o intervalo, rapidinho a gente volta para a sequência aqui dessa nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 27 minutos para 1 agora, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Você acompanha o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, com o apoio da FERMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Hoje com a gente, pessoal, Major Alexandre Roberto Luiz, Capitão Arrisson Souza, eles são os oficiais do Centro de Motomecanização da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e estão contando para a gente como é que é feito o trabalho de manutenção das viaturas da nossa PM em todo o Estado. Major Alexandre, vamos falar um pouquinho sobre o grafismo, todo esse trabalho que é feito nas viaturas para que elas sejam identificadas como viaturas oficiais da nossa Força de Segurança. Quem é que pensa o grafismo? Dá para, digamos assim, agradar gregos e troianos? Todo mundo gosta, né? Ou não é possível isso? A gente fala, nossa, acho que a PM pisou na bola, não gostei desse grafismo. Olha, esse aqui ficou legal, gostei, a PM caprichou. Tem isso, como é que funciona? Nós temos o nosso Centro de Comunicação Social, que é o responsável por desenhar esse layout das viaturas. Então, como a viatura que ganha uma licitação, o modelo vai para o Centro de Comunicação Social e eles fazem o layout, né, do projeto e mandam e dizem, olha, a viatura vai ter que sair nessa conformidade. Então, tudo que diz respeito a essa criação fica com o Centro de Comunicação Social, Mauro. Capitão Arrisson, ainda sobre o grafismo, o que a gente vê hoje nas ruas é um grafismo bem recente, né? Mudou há pouco tempo, para que as pessoas... Porque assim, as pessoas olham as viaturas, tudo é polícia, mas não é assim, tudo é polícia, mas existem algumas identificações. Tem a polícia que cuida do trânsito, tem a polícia... a própria Polícia Civil tem outra grafia nas suas viaturas, enfim. Como é que isso tudo é pensado, a cor, para poder a população identificar a situação de cada uma delas? Então, como você mesmo falou, Mauro, as viaturas tiveram aí recente, né? Foi no ano de 2019,
que trocou aí os grafismos, né? Um novo layout, né? Renovou bastante o novo layout, esse que a gente denomina pixels, né? Esses quadradinhos que ficam aí tanto na lateral, no capô e na traseira da viatura. O Centro de Comunicação Social, que o Major disse, né? Ele determinou algumas cores para as viaturas nesses pixels. As cores aí vermelha, lá no finalzinho lá daqueles pixels que eu citei. As cores vermelhas são do rádio patrulhamento. As cores verdes são de uma viatura do quê? Do ambiental. As cores amarelas são da viaturas de trânsito e também da viaturas de rodoviária. Então, essas 3 cores aí foram denominadas para diferenciar as viaturas. Também tem outras diferenciações nas viaturas. O próprio prefixo da viatura, né? Viaturas de trânsito começa com a letra T, as viaturas aí do rádio patrulhamento, né, do 90, começam com a letra, aqui na região da capital, né, região metropolitana, com a letra M, e no interior aí com a letra I, interior e litoral. E também tem as viaturas aí dos órgãos aí de choque, dos BAEPs, enfim, essas viaturas costumam ser cinzas, né, então ela não tem esses pixels quadriculados na lateral. Então, normalmente viaturas SUV, né, são viaturas maiores aí, Hilux, Trailblazer, são os modelos aí principais. Então, tem essa diferenciação aí para a população e também para a gente aqui internamente. A população acho que sabe pouco a respeito, né? O que eu disse, acha, isso aqui é da polícia, mas não sabe exatamente a qual setor pertence, a qual parte da Polícia Militar pertence, né? Sim, às vezes a população é leiga, né? Até porque essa é uma coisa mais até propriamente interna ali. O que a gente tem que identificar que é da Polícia Militar. Agora, o policial, se ele, o cidadão, né? Se ele olhar para o prefixo que eu citei, vai, por exemplo, vou dar um exemplo, M09, 320. A viatura é do 9º Batalhão, 3ª Companhia, viatura número 20. Agora, as cores até para saber exatamente a qual departamento aquela viatura pertence, mas os significados dessas cores são... existe um trabalho pensado em termos de significados? Olha, essa parte aí, como eu disse, é mais do Centro de Automatização, né? Eles poderiam até responder melhor do que eu, mas eu sei que existe essa diferenciação até para diferenciar de um lugar do outro, como eu disse anteriormente. Mas o porquê da cor ser amarela, a vermelha, tem o significado que o Centro de Comunicação Social poderia responder essa questão. Ainda existem viaturas, Major Alexandre, circulando, as viaturas antigas com aquelas 3 cores, o cinza, o branco, as 4, né? O cinza, o branco, o preto e o vermelho? Sim, como o Alisson falou, como mudou em 2018, então nós temos essas dois layouts de viatura. Aqui tem o símbolo da Polícia do Estado de São Paulo, né, como você citou, e a mais atual com os pixels. Nós temos esses 2 modelos ainda circulando no Estado de São Paulo. E o pixel, esses pixels, esses quadradinhos, dando um ar muito mais moderno, né, evidentemente, não só porque é uma viatura nova e mais moderna, mas no sentido de trazer uma imagem moderna da própria Polícia Militar, né? Sim, com certeza. Como foi dito, o Centro de Comunicação Social, nós temos profissionais altamente capacitados que na hora que vão sentar para desenvolver esse projeto, eles pensam justamente na parte de economia, porque a viatura ela é inteira branca, então, e o seu grafismo com os pixels, como foi falado. Então, se essa viatura vier a bater, na hora de fazer a funilaria vai ser mais fácil, porque ela, tirando o grafismo, ela é inteira branca. Então, tudo isso é pensado para poder mudar o layout de como era para como se encontra atualmente, que são os modelos de pixel. Sim. Todas têm a telemetria, todos os veículos? Major. Hoje em dia a telemetria está instalada em 2.500 viaturas, né? E esse projeto tende-se a se expandir ao longo dos próximos anos. A telemetria é uma forma de você acompanhar cada movimento da viatura, né? O que é possível obter de informações a partir da telemetria? Perfeito. Cumpre ressaltar que a parte de telemetria nós participamos apoiando a Diretoria de Tecnologia da Informação, que foi a que fez a aquisição desse material, na parte de gestão de frota. Então,
que competiu aqui ao CMM, que foi solicitado nós chamamos de DETIC, né, pela Diretoria de Tecnologia. A parte de gestão de frota propriamente dita. Vou dar um exemplo para você. A telemetria hoje, ela disponibiliza para os comandantes, nós fizemos esse apontamento lá e foi inserido, as manutenções a vencer. Então, hoje, por exemplo, quando está para vencer, como a gente comentou aqui no começo, que entram viaturas aqui para fazer a manutenção preventiva, trocar óleo, trocar filtro, e para fazer a manutenção de algum problema que a viatura está apresentando. Essa parte de telemetria, ela permite que os comandantes das OPMs operacionais, eles identifiquem isso previamente, porque aparece um alerta na tela e eles conseguem já avisar sua parte de frota, né, de manutenção de frota, para fazer essa manutenção antes que essa viatura venha causar um problema que vá deixá-la baixada por um maior tempo. Capitão Harrison, tem situações em que não é possível fazer um trabalho com a viatura dentro aí do centro de motomecanização? Olha, esse aqui não vai dar, vai ter que fazer fora, vai ter que ir para a montadora, vai ter que ir para a concessionária daquela marca, enfim, daquele modelo, daquele veículo? Sim, temos. Normalmente a gente utiliza de oficinas credenciadas que são cadastradas, né? A gente utiliza aqui de uma ata de preço, o nosso carro-chefe, também existe pregões, né? Cartões de adiantamento, ou se tiver na garantia, a própria concessionária aí que você citou. Então, existem aqui serviços que não fazemos, tais como aqueles mais complexos, retífica de motor, uma retífica de câmbio e a parte aí de funilaria e pintura. Essa não fazemos aqui, independente se foi um amassado pequeno, um amassado grande, ou se é um problema do câmbio e tinha que fazer uma retífica. Nesses casos, nós teremos que nos socorrer daí da nossa contratação, que eu chamo de contratação terceirizada. Quando é um veículo blindado, Capitão Harrison, o profissional que vai lidar é um profissional específico, treinado para isso, ou não necessariamente? Depende, né, Mauro, do seu problema da viatura aí parcialmente blindada, né, que você citou, que existem algumas aí na Polícia Militar. Se o problema for na parte de blindagem, tem que ser o pessoal técnico dessa parte. Se for um problema mecânico, sim, pode ser a mecânica normal aí do veículo, se não estivesse com a blindagem. Major Alexandre, falamos sobre a telemetria, temos o sinalizador, né? Como é que funciona? Nós temos aqui uma parte de um setor de sinalizadores. A viatura, quando ela é adquirida pela Polícia Militar, a montadora ela já entrega para a polícia com grafismo e com o sinalizador. Ocorre que, posteriormente, o sinalizador, a garantia, perde-se a garantia e, a partir daí, os sinalizadores que estão com problemas vêm até o nosso centro e nós fazemos essa manutenção corretiva nos problemas que são apontados aqui em relação aos sinalizadores. Tem muito veículo parado hoje nas oficinas, aguardando peças, por exemplo, aguardando uma manutenção específica que é mais demorada? Não, aqui no nosso centro hoje nós temos menos de 5% do efetivo das nossas viaturas aqui baixada para fazer manutenção. Como o Alisson falou, nosso empenho aqui é de liberar o maior número possível de viaturas nessa manutenção rápida que ele disse. Então, por isso até que nós temos um setor de almoxarifado. Então, nós compramos peças que já sabemos que são mais corriqueiras, que elas venham a quebrar. Amortecedor, pastilha, desgaste de pastilha, desgaste de disco, pneus. Então, uma boa parte das viaturas que entram aqui nós conseguimos solucionar no mesmo dia. Tem uma outra brincadeira aqui, Major. Eu falei da rebimboca da parafuseta, né? Tem a outra, o burrinho, né? Já que fica o burrinho, né? O burrinho fica atrás do volante, né? O pessoal, brincadeiras nessa parte mecânica são o que não falta, né? O brasileiro, ele é um povo que gosta muito dessa parte de automobilismo, essa parte de veículos propriamente dito, e essas brincadeiras, elas sempre acontecem, isso é bem normal. E o burrinho fica lá nos freios, né, para quem desconhece. Exatamente.
Capitão Harrison, as viaturas que não servem mais, as chamadas inservíveis, o que acontece com elas? Tem leilão para poder passar para frente? Isso tem que gerar algum tipo de receita para a PM, né? Sim, até volto a dizer o decreto, né, que eu citei anteriormente, aí, o 21.919, né, de 84, que fala que quando ultrapassar 60% do valor de mercado, no ano, o veículo deverá ser descarregado. Você falou, veículo descarregado é considerado inservível. Existe um processo aí, através da DCTI, que é o Departamento Central de Transporte Internos, né? É um órgão estadual, e a gente faz todo um arrolamento online, dizendo aí, e o processo é encaminhado para a DCTI, que, verificando, analisando e estando ok, ele faz o quê? Ele chama a gente e fala para a gente enviar o veículo em alguma dos seus espaços, né? Para serem leiloados e reverter esse dinheiro de novo aí para o Fundo Social. Sim, eu tenho uma pergunta aqui da nossa audiência, e eu vou aproveitar essa pergunta e vou fazer o seguinte questionamento aqui. Major Alexandre, o velho lendário Brucutu, que fim levou ele? Eu tenho uma pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, que sempre participa com a gente. Ele pergunta qual é a procedência da mecânica do Brucutu da PM. Olha, Mauro, o Brucutu, tanto quanto o Brucutu quanto o Barney, né, que eram para viaturas, foram constituídas para controle de distúrbios civis, eles se encontram atualmente no Museu da Polícia Militar, né? Sim, e sobre a procedência da mecânica do Brucutu, é a pergunta aqui do seu Jaime. Seu Jaime, nesse momento agora me falha a memória lembrar da procedência. Eu não lembro. Você lembra, Alisson? Não, senhor, também. Eu sei que ele está parado lá, né? Então a parte mecânica ele já não é mais utilizada, né? Ele serve como um acervo histórico que fica só como exposição. Harrison, quais são as tendências de mudanças nas viaturas da PM? O que é levado em consideração? Olha, nós temos uma necessidade X, mas hoje em dia as viaturas disponíveis ou as montadoras nem colocam à disposição algo que possa suprir essa necessidade, mas que seria legal ter. Olha, como dissemos, né, sempre estamos inovando, então a polícia aqui do estado de São Paulo, ela partiu primeiro aí nas viaturas elétricas, né? Então, hoje nós temos aí um projeto piloto que está em andamento desde o dia 1º de setembro. Temos 3 viaturas elétricas aqui na zona oeste da capital, que estão sendo avaliadas. Serão 3 meses de avaliação e, ao final dessa avaliação, veremos. É viável comprarmos viaturas elétricas? Sabemos que o mundo, a tendência é as viaturas, os carros, né, se tornarem elétricos, né? Tem lá na Europa, Inglaterra, se não me engano, até 2025 toda a frota será elétrica. Então, a gente aqui já prevendo isso, né? Tivemos essa iniciativa, aí, Polícia Militar do Estado de São Paulo, tivemos essa iniciativa de procurar aí viaturas elétricas, conseguimos 3 viaturas elétricas aí, esse projeto piloto, né? São 2 da Nissan e uma da BYD. Então, essas viaturas estão rodando aí, como eu disse, na zona oeste da capital. Então, é legal, há um intercâmbio, né, com outros países, né, em busca de novas tecnologias que possam ser interessantes aqui para a PM Paulista. Especialmente nesse momento, né, de energia limpa, enfim, a questão do petróleo e tudo mais, né? Muito bem. Pergunta aqui do Francisco Beltrame, ele está com a gente no Facebook, Major. Pergunta interessante a dele, a manutenção das viaturas do Corpo de Bombeiros, que são importadas, né? São veículos bastante complexos, né? Com tecnologia toda importada, são importados os veículos. Onde que se faz isso? Não é com vocês, ou é? Não, perfeito. O bombeiro ele tem um centro de manutenção próprio para as viaturas do Corpo de Bombeiro, que fica localizado na Marginal. Quem entra terminou a Dutra, entrou na Marginal Tietê, tem um batalhão de choque, e ao lado tem um posto, uma OPM do bombeiro. Lá, todas essas manutenções, como você falou, são manutenções muito mais especializadas, né? São feitas por profissionais
do Corpo de Bombeiros. E é isso mesmo? As viaturas são todas importadas? Você tem informações a respeito disso, do Corpo de Bombeiros, ou não? Porque você não tem proximidade com esse tema lá. As viaturas, especificamente eu lembro, né, até conversando com colegas que são de lá, algumas foram adquiridas importadas, eu não sei se ainda todas estão aqui operando, e muitas também para o serviço operacional. A gente verifica que eles têm viaturas SUV também, viaturas menores. Essas viaturas aí são do mercado nacional. Sim. Harrison, Eduardo Coutinho, pelo YouTube, ele pergunta quais são os critérios mais importantes para a aquisição das viaturas pela PM. É o conforto, a velocidade que elas podem atingir, é o tamanho do veículo, é o preço. Claro, o preço sempre vai ter aí a questão dos editais, enfim. Mas é tudo isso pelo melhor preço, evidentemente. Mas qual é o ponto que é primordial, o que é mais importante? Sim, exatamente. É tudo isso, e a PM, né, sempre considera a segurança dos seus policiais militares. Qual viatura aí sempre trará a segurança para os policiais militares? Principalmente aí a gente fala de manutenção, né? Por isso que a manutenção ela é primordial para sempre salvaguardar a vida dos policiais militares e de terceiros que estejam também na via, né? Então, sempre buscando a segurança. Aí, cada viatura para cada tipo de policiamento é visto alguma coisa. Por exemplo, a viatura para choque, para BAEP, para Força Tática, são as viaturas maiores, são as SUVs, né? Então, SUVs faz a parte do RP são os utilitários, né? São as viaturas menores, normalmente hatch, né? Então, esses são os pontos aí mais analisados, né? Principalmente segurança. Tá. No caso de acidente, o que é considerado, capitão, para saber se a viatura ainda tem condições de continuar na frota ou é preciso retirar de circulação? Qualquer acidente, né, aqui na Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem que ser aberto uma sindicância, né, um procedimento aí para apurar o motivo do acidente, né? E dentro dessa sindicância é feito um termo chamado termo de avaliação de danos. Esse termo a gente vai avaliar se a viatura deverá ser consertada ou se a viatura virou inservível. Com base no quê? Com base no que eu disse do decreto lá dos 60% do valor do veículo. E também, se for, obviamente, de grande monta, né? Pegou coluna, amassou o teto, né? Essa viatura já é considerada inservível. Sim. Mariana Correia está com a gente no Instagram, Major Alexandre. Ela pergunta: há no museu da PM alguma das primeiras Harley Davidson que foram utilizadas pela Polícia Rodoviária? Pergunta da Mariana Correia. Olha, essa parte do museu em si, nós sabemos que temos Harley Davidson lá, agora não sei se foi especificamente da rodoviária. Como eu falei para você, nós temos aqui no CMM uma moto Harley Davidson e uma moto BMW. Valendo ressaltar, né, que para fins de contextualização histórica, o pelotão de escolta ele teve início aqui na época, serviço de transporte, né, para transportar o governador do estado e outras autoridades que viessem aqui no país. O início, né, dessa operação de escolta começou em 30 de outubro de 1947 com as motos Harley Davidson. Hoje, essa escolta ela é feita pelo 2º Batalhão de Choque e continua fazendo escolta de autoridades aí que vem para o estado de São Paulo. As viaturas que são de uso dos oficiais no dia a dia são viaturas específicas, não é isso, Major? Não. As viaturas que as viaturas que não são do patrulhamento, mas que são usadas para deslocamento de oficiais, para as atividades da PM. Então, não só para os oficiais e praças usam essas viaturas que nós denominamos de para serviço administrativo. Então, a OPM normalmente tem uma viatura lá para poder fazer uma estafetagem, algum transporte de veículo de um policial de um local para o outro, sem utilizar a viatura operacional. Porque na Polícia Militar aqui, a viatura operacional, temos isso até
escrita em nossas normas, né, ela é única, exclusivamente para o serviço operacional. Então, esses transportes para reuniões, para treinamentos de tiro, são feitos todas com viaturas que não são operacionais. Capitão Harrison, o estado de São Paulo é muito grande, são 645 municípios. Como é que faz para a manutenção de uma viatura numa cidade mais distante? A gente tem distâncias aí que chegam a 700 quilômetros da capital. Existe manutenção nesse local ou essas viaturas têm que vir para São Paulo? Não tem que vir para São Paulo, né? Imaginei 600 quilômetros, né, para fazer uma manutenção em cima do guincho, né? Quanto que isso vai custar para o estado? O estado de São Paulo é dividido por subfrotas, né? O que eu digo? O que é uma subfrota? São unidades que têm policiais mecânicos, né? Capacidade de consertar veículos ou de, pelo menos, avaliar para contratações terceirizadas. Então, temos hoje, em média, aí, 25 subfrotas no estado de São Paulo inteiro, sendo que o Centro de Motomecanização é uma delas que cuida das viaturas administrativas. E para quem quiser conhecer, a gente já está chegando no final do programa, Major Alexandre, para quem quiser conhecer as antigas viaturas, o Corcel, a Baratinha, a Fusquinha, as Veraneios e outros tantos que marcaram época, que deixaram saudade aí para muita gente, para fazer uma visita é possível? É possível, né? Só não está muito normal por causa da pandemia, mas é possível chegar lá, né? Isso. As viaturas que se encontram em exposição hoje, nós temos no Museu da Polícia Militar, né? Então, por conta da pandemia, né, as pessoas que têm interesse aí em entrar em contato com o Museu da Polícia Militar e verificar, como eu falei para você, o Brucutu está no Museu da Polícia, o Barney está no Museu da Polícia, né? E as viaturas que ficam históricas, que ficam sob nossa guarda aqui do CMM, nós não temos infelizmente, ainda nós não temos aberto ao público. Essas viaturas são viaturas que são reservadas aqui no centro para desfiles comemorativos. Então, acho que a população de São Paulo, nos desfiles de 9 de julho, 7 de setembro, já viu bastante viatura histórica nossa nessas solenidades. Sim, nesses desfiles, enfim, né, nesses cortejos e tal. Muito bom. Major Alexandre, sua despedida, por favor. Agradeço ao Mauro, agradeço a todos que assistem o programa A Gente que Fala, da Rádio Trianon. Agradeço a oportunidade do Centro de Motomecanização poder contar um pouco da sua história aqui para os ouvintes da Rádio Trianon. Capitão Harrison, sua despedida. Obrigado a todos a quem nos acompanha. Obrigado, Mauro. Obrigado, Major Alexandre. Foi muito bom a gente poder falar um pouquinho da nossa história, né, aqui do centro, da nossa vivência, do nosso dia a dia, porque muitas pessoas não conhecem, né? Então, agora eles deram uma pitadinha de curiosidade para conhecer um pouquinho da nossa história. Agradeço a todos e estamos aqui à disposição. Legal, agradecimento a vocês, em nome da equipe do programa A Gente que Fala. A gente conheceu hoje o trabalho realizado pelo Centro de Motomecanização da PM, com os oficiais de lá, o Major Alexandre Roberto Luiz e o Capitão Harrison Souza, nessa parceria de toda sexta-feira entre o programa Gente que Fala e a FEMESP, a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo. Na mesa de som com a gente, nessa edição, o Fabiano Souza, o Sérgio Souza é o nosso gerente técnico na Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando agora na programação da Trianon, Dermeval Pereira, programa Sociedade em Foco, que já está por aí. A partir das 2, a musical Trianon. E antes de tudo isso, a repórter Débora Mendonça vem com as informações do trânsito, nesse rush do horário do almoço aqui na capital paulista. Minha gente, obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar toda semana e até segunda-feira. Tchau, tchau.